Olá! Bem-vindos à Caixa de Memórias Femininas na Arte do Brasil. Meu nome é Vanessa Mebos e esse é As Donas da Arte, o podcast que conta a trajetória de mulheres brasileiras que fazem parte da nossa história. Hoje é dia de contar a vida e a obra de uma compositora e maestrina que lutou pela abolição da escravatura e por seus direitos como mulher, desafiou toda a sociedade e até hoje influencia a música brasileira. Uma mulher negra que teve esse importante traço da sua identidade apagada da memória do Brasil. Abram alas para Chiquinha Gonzaga. Francisca Edviges Neves Gonzaga nasceu no Rio de Janeiro, em 17 de outubro de 1847, da união de José Basileu Neves Gonzaga, militar de ilustre linhagem do Império, com Rosa, uma filha de escrava. O pai dela, tardiamente, assumiu a educação da criança e que cresceu em um ambiente refinado. Aí ela teve acesso à aprendizagem de escrita, leitura, catolicismo, matemática, prendas tradicionais femininas e a música. E aí que o negócio começa a ficar bom, e aí que a história da Chiquinha começa a acontecer. Afinal de contas, já jovem, ela aprendeu a tocar piano. Com apenas 11 anos de idade, ela compôs a sua primeira música, chamada A Canção dos Pastores. Mas suas apresentações eram limitadas ao ambiente do lar apenas. Educada para ser dama de salão, aos 16 anos Chiquinha se casou com o promissor empresário Jacinto Ribeiro do Amaral, que foi escolhido pelo seu pai. Continuou dedicando atenção ao piano, para desespero do marido, que não gostava de música e encarava o instrumento como seu rival. E aí eu fico imaginando quão amarga uma pessoa pode ser a ponto de não gostar de música, não é verdade? Porém, a Chiquinha não era fácil de dobrar, não. Inquieta e determinada, rebelou-se e decidiu abandonar o casamento. E isso aconteceu por 2 motivos. O primeiro e o principal foi a música, porque a situação já estava a um ponto do então marido dela já soltar uma música ou eu. E a Chiquinha escolheu a música, não pensou nem 2 vezes. E o segundo motivo foi que ela se apaixonou pelo engenheiro João Batista de Carvalho, com quem passou a viver. Estávamos no século XIX, então imagina o escândalo que isso foi na época. O escândalo resultou em uma ação judicial de divórcio perpétuo movido pelo marido no tribunal eclesiástico por abandono do lar e adultério. Olha, eu não sabia o que era o tribunal eclesiástico, então fui pesquisar e eu estou trazendo a definição da famosíssima Wikipédia mesmo, que é, abre aspas, na jurisdição canônica católica é o tribunal que admoesta aos cristãos católicos e propõe os caminhos salutares a serem seguidos em determinadas situações da sua vida eclesial e espiritual a fim de uma vida plena. E, ao que parece, hoje em dia está bem mais leve aí a definição, porque a gente percebe, quando se conta a história da Chiquinha, que esse tribunal estava mais com cara de tribunal mesmo, sabe? Uma espécie de Santa Inquisição de um outro século. Com todo esse processo, inclusive, ela ficou com a guarda só de um filho, o mais velho, João Gualberto. E ela ficou proibida pelo ex-marido de ficar com os outros 2 filhos, a Maria do Patrocínio e o Hilário. Agora você imagina como estava a reputação da Chiquinha naquela época. Isso somado à obstinação dela em entrar para o cenário musical, ultrapassar os espaços femininos para compor. E foi numa roda de choro, porque sim, ela frequentava rodas de choro, que veio a sua primeiríssima composição famosa, chamada Atraente, e foi um sucesso imediato.
E assim, ela emergia no cenário musical do Rio de Janeiro em 1877 e ela viveu um turbilhão na sua vida pessoal, com maldição familiar e condenações morais. A canção atraente foi vista pela família como uma provocação, e os familiares faziam questão de destruir as partituras de música que eram vendidas nas ruas pelos escravos. Chiquinha era uma mulher extremamente à frente do seu tempo. Ninguém ousou tanto quanto ela. Praticar música ao piano, ou até mesmo compor, não era incomum às senhoras de família, mas sempre mantendo o respeito ao espaço feminino, por excelência, aquele da vida privada. Afinal de contas, elas deveriam ser belas, recatadas e do lar. A profissionalização da mulher como musicista e ainda mais daquele tipo de música, de dança para o consumo de salões, era fato inédito na época. A atividade exigia talento, determinação e muita coragem. A canção atraente era uma polca, fez muito sucesso e hoje em dia é um clássico da música instrumental nacional. Além de enfrentar as constantes desaprovações sociais pela sua vida pública e arcar com a consequência de ter renegado uma vida do lar, Chiquinha também sofreu no segundo casamento. Seu segundo esposo, João Batista, a traía constantemente. E mesmo tendo com ele uma filha, Alice, a artista decidiu se separar novamente. Mais uma vez foi proibida de ver a guarda da criança e continuou vivendo apenas com seu primogênito. Financeiramente, Chiquinha mantinha-se como professora em escolas particulares e pianista no conjunto do flautista Joaquim Calado. Passou a aperfeiçoar sua técnica como pianista com o português Arthur Napoleão, também seu editor, e tentava escrever partituras também para o teatro musical. Em janeiro de 85, Chiquinha Gonzaga estreou no teatro com a opereta A Corte na Roça, representada no Teatro Príncipe Imperial, ocasião em que a imprensa se embaraçou ao tratá-la, porque não existia feminino para a palavra maestro. E foi assim que surgiu a palavra maestrina, por causa da Chiquinha. Ela foi a primeira mulher na história do Brasil a criar uma trilha sonora em peça de teatro. O espetáculo sofreu censura da polícia, como apontou a doutoranda em Ciências Sociais pela UERJ, Carolina Gonçalves Alves, em seu artigo O Abre Alas que eu quero passar, rompendo o silêncio sobre a negritude de Chiquinha Gonzaga. E eu vou colocar umas aspas, esse texto é incrível, um artigo muito bacana, que é uma das fontes desse episódio e vale muito a pena a leitura. Eu vou colocar agora um trechinho. Abre aspas. O enredo tratava de costumes do interior do país e teve o texto censurado pela polícia, que alterou versos como este. Aspas. Já não há nenhum escravo na fazenda do senhor. Tudo é abolicionista, até mesmo o imperador. Fechando aspas. A palavra imperador foi substituída por seu doutor. Nos ensaios, um delegado ameaçou cortar a dança final, ponto forte da peça. A imprensa quis ver na ação da polícia, na má vontade do pessoal da companhia e na indiferença do grande público, uma conspiração contra a compositora pela novidade de a opereta ser escrita por uma mulher, coisa rara na música na história da música. O fato é que ali Chiquinha Gonzaga começava uma carreira de maestrina, na qual completaria jubileu artístico, fecha aspas. Em 1887, Chiquinha foi eleita a nova diretora do Grêmio Gruta das Flores em Niterói, ocupando o cargo de diretora de concertos. Ao longo de sua carreira de maestrina, Chiquinha Gonzaga musicou dezenas de peças de teatro nos gêneros dos mais variados. Em 1889, regeu, no Imperial Teatro São Pedro de Alcântara, um original concerto de violões, promovendo este instrumento
ainda estigmatizado. Vocês se lembram que no primeiro episódio do As Donas da Arte, que é sobre Anahy Tefé, eu já havia dito que o violão não era um instrumento muito bem quisto. Então essa fama ainda levaria um tempo ainda para ser desfeita. Mas, como para a musicista, limite era algo que não existia, ela regeu uma orquestra de violões, sim, e claro, causou muita polêmica. É impressionante como a Chiquinha era feminista muito antes do movimento existir. Ela tinha uma audácia que a levou a uma militância política. Ela participou de todas as grandes causas sociais do seu tempo, denunciando assim o preconceito e o atraso social. É muito importante deixar claro que Chiquinha era uma mulher negra. E esse fato, tal como aconteceu com Machado de Assis também, foi esquecido pela história e a gente ainda vai chegar nesse ponto ainda nesse episódio. Ela era uma abolicionista fervorosa e passou a vender partituras de porta em porta a fim de angariar fundos para a Confederação Libertadora e, com o dinheiro da venda de suas músicas, comprou a alforria de José Flauta, um escravo músico. Uma outra característica da Chiquinha era o seu nacionalismo. A Chiquinha viveu em uma época em que a música nacional não era considerada arte. Os burgueses apreciavam composições europeias e torciam o nariz para qualquer expressão cultural que colocasse algo de brasileiro, de brasilidade. A maestrina, no entanto, fazia questão de ressaltar o aspecto nacional de suas composições, inclusive nos títulos. Ela gostava de dar nomes indígenas nas suas composições. Tupã, Tupi, Aguará, Cambim-Pará, Ari, Aracê, Timbira, Tamoio e Tupiniquins são algumas de suas composições. Na virada do século XIX para o XX, Chiquinha Gonzaga criou a marchinha carnavalesca que a popularizaria, ou abre alas, e obtendo com isso um reconhecimento eterno, porque o carnaval jamais a esqueceu. Aos 52 anos de idade, já consagrada, Chiquinha conheceu aquele que viria a se tornar seu companheiro até o final da vida. O jovem português chamado João Batista Fernandes Lage, mais tarde João Batista Gonzaga. O nome da compositora também esteve envolvido em um escândalo, dessa vez político, quando seu tango, Corta Jaca, foi executado no Palácio do Catete em 1914. Vou recomendar que ouçam o primeiro episódio deste podcast sobre Anahy Tefé, que você vai ficar atualizado da história, mas eu vou dar uma resumida. Anahy, que era a primeira dama do Brasil, resolveu tocar o corta-jaca, que era um tango amachichado, e foi um escândalo. O Rui Barbosa fez nota de repúdio, foi um mimimi sem tamanho. As duas eram bem amigas, então eu sinto que a Chiquinha deve ter amado o episódio da Noite do Corta-Jaca. Como autora de músicas de sucesso, sobretudo pela divulgação nos palcos populares do teatro musicado, Chiquinha Gonzaga sofreu exploração abusiva de seu trabalho, o que fez com que tomasse a iniciativa de fundar em 1917 a primeira sociedade protetora e arrecadadora de direitos autorais no país, a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, a SBAT. Chiquinha Gonzaga faleceu no Rio de Janeiro, em 28 de fevereiro de 1935, aos 87 anos de idade, em uma véspera de carnaval. Eu não tenho nem palavras para descrever a força simbólica disso. Dona de uma personalidade exuberante, ela foi uma das pessoas que se dedicaram à composição de música no Brasil, que trabalhou com mais intensidade na transição entre a música estrangeira e nacional. Com isso, abriu alas, literalmente. Ajudou a definir os rumos da música propriamente brasileira, que se consolidaria nas primeiras entradas do século XX. Chiquinha Gonzaga não hesitou em incorporar ao seu piano toda a diversidade que encontrou, sem preconceitos. Assim, terminou por produzir uma obra fundamental para a formação da música brasileira.
pela primeira vez apresentada ao grande público por meio do acervo digital Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga sempre será um ícone de mulher de força e persistência. Ela nunca se deixou ser parada pela negritude em seu sangue misturada com o tom mais claro de sua pele, que na sua época lhe deram peso pela mestiçidade de sua essência. Falamos de uma mulher que era à frente de toda a hipocrisia e preconceitos sociais de um mundo escravocrata, patriarcal e machista, que a recebia como mais uma das milhares de outras potencialmente donas de lares, que já existiam. Chiquinha queria mais e a música lhe deu isso. Lhe deu, além do reconhecimento, uma forma de se expressar. Acredito que cada um de nós tem em si sua maneira de tentar quebrar o silêncio da incomunicabilidade que existe entre as pessoas, e ela utilizou-se da força das notas musicais para isso. Ela fez do piano um gatilho e a melodia passou a ser o tiro fatal, que a fez trilhar seu caminho até o panteão da história e da memória de toda uma nação. Nação essa que passou a deleitar-se nas composições de uma mulher negra, mestiça, feminista, que causou muito reboliço desde as primeiras letras que eram cantadas na voz dos escravos até a elevação que enfiou goela dentro da burguesia quando em seu repertório incluía e fazia elevar-se composições populares, que à época era uma estigma da ralé. Francisca trouxe consigo uma necessidade do berço. A necessidade, assim como nós mulheres ainda trazemos, que é da aceitação. Apesar de todos os pesares, teve seu pai como um instrumento e talvez tenha tido mais sorte por conta de não ter trazido consigo, além da origem bastarda, a realidade da pobreza. Embora o mesmo que lhe tenha dado a melhor educação possível e a introdução na música, vinha a deserdá-la por não aceitar sua autoafirmação e empoderamento, e a capacidade de trilhar o seu próprio caminho e destino. Todos devíamos falar sobre Chiquinha, falar sobre sua representatividade, valor, que é amenizado toda vez por aqueles que contam sua história, quando a retratam como branca, lhe tirando toda a verdade enraigada que deveria inspirar todas que, como ela, tiveram de quebrar parâmetros e paradigmas de uma sociedade que ainda hoje nos separa e rotula. Eu me chamo Livian Santos, sou poetisa, escritora, atriz, pianista, flautista e, assim como nossa diva, uma mestiça, que ainda perambula em cima do muro que nos divide pelo tom da pele, onde quem tem o sangue preto e a pele mais clara ainda não tem lugar de fala em nenhum dos lados, mas que se expressa perfeitamente pelo que escreve, o que declama e o que compõe. Salve, Francisca! É urgente sempre destacar o fato de que Chiquinha Gonzaga era uma mulher negra e em como ela foi invisibilizada como tal ao longo de nossa história. Quem tem mais de 30 anos deve se lembrar de que a Rede Globo produziu uma minissérie sobre a vida da compositora nos anos 90. Quem interpretou Chiquinha nas fases jovem e madura foram Gabriela Duarte e Regina Duarte, duas mulheres brancas. Não foi a primeira vez que isso havia acontecido. Em 1974, o Teatro Dulcina recebeu o musical Chiquinha Gonzaga e quem a interpretou foi Eva Tudor. Já a peça O Abre Alas teve duas montagens, uma em 83 e a outra em 98. As atrizes que viveram Chiquinha foram, respectivamente, Regina Braga e Rosa Maria Murtinho. Todas as três atrizes citadas são mulheres brancas. Até as fotos da Chiquinha têm um quê de embranquecimento. Eu fui procurar fotos mais fiéis a ela no Google e todas elas são meio embranquecidas. Óbvio que tem um fator de qualidade da foto, da época também, mas acredito que tenha acontecido sim alguma alteração nas imagens. O pessoal de fotografia, entendidos no assunto, podem ter sua opinião, inclusive, fiquem à vontade. A pesquisadora Carolina Gonçalves Alves atribui essa situação à ideologia de branqueamento, presente desde o final do século XIX, e que é base do racismo estrutural presente no Brasil. Diz ela,
Abre aspas. Para entender o processo de branqueamento da Chiquinha Gonzaga, é fundamental compreender o contexto da consolidação da ideologia de branqueamento que remonta a um Brasil dos princípios do século XX. Os cruzamentos entre raça, gênero e classe propostos pela abordagem interseccional nos permitem observar que a exclusão capitalista passa prioritariamente pelo sexismo e pelo racismo, caindo sobre a mulher negra um processo de tríplice dominação: raça, classe e gênero, entre parênteses. Chiquinha, em sua vivência, denunciava ambas as formas de opressão e, pedindo passagem em O Abre Alas, iniciou uma caminhada que deixaria marcas profundas na história da música popular brasileira. Fecha aspas. É fundamental ler o artigo da Carolina, que, juntamente ao acervo digital da Chiquinha, eu vou também disponibilizar pelo Twitter, para a gente ter essa dimensão da falta de representatividade e como a memória dos artistas negros foram apagadas de maneira triste. É interessante também falar que a Carolina usou como uma de suas fontes de algumas pequenas matérias de jornais da época, e uma em especial eu fiquei um pouco chocada, que era do Jornal do Brasil, que afirmou que a compositora não teria, entre aspas, se aprofundado na ciência da composição por falta de recursos, coragem e perseverança. Falta de coragem e perseverança. Jura, Jornal do Brasil? Essa pesquisa também concluiu que nos periódicos da época também já não se falava tanto da identidade étnica da Chiquinha Gonzaga, ainda que ela lutasse ferrenhamente pela causa abolicionista. Dessa forma, Carolina conclui. Abre aspas. Essa desumanização impõe silêncios entre os quais destaco o apagamento de Chiquinha Gonzaga como uma mulher negra, importante para a história contemporânea no Brasil. No entanto, a despeito do projeto de silenciamento em curso desde o período escravagista, a vivência de Chiquinha nos permite acessar estratégias de luta e resistência. Sua história também é um convite para que possamos refletir sobre a permanência de padrões que excluem as mulheres negras de determinados espaços e que ainda podem ser observados nas histórias de cantoras e compositoras que ainda denunciam o machismo e o racismo nos dias de hoje. Fecha aspas. E esse foi o As Donas da Arte de hoje. Ajude esse podcast a alcançar o máximo de pessoas possível. Se puder, siga o podcast no seu agregador favorito e avalie. Isso ajuda muito. Siga o podcast nas nossas redes sociais. Twitter, @asdonasdaarte. Facebook, facebook.com/asdonasdaarte. Instagram, @asdonasdaarte. Dúvidas, feedbacks, sugestões, me manda um e-mail, asdonasdaarte@gmail.com. Muito obrigado por assistir a esse episódio. Espero que a sua experiência tenha sido maravilhosa. Beijo!